Algumas semanas atrás tiveram as Olimpíadas de Inverno e eu vi uma entrevista de um atleta que, sinceramente, acho que foi a melhor definição de autoconfiança que eu já vi. O nome da atleta é Eileen Gu, provavelmente você deve ter visto, acho que viralizou no Instagram, no TikTok, enfim, nas redes sociais. Uma das maiores atletas de esqui freestyle da atualidade. Só nessa última Olimpíada ela saiu com 3 medalhas, sendo uma de ouro e 2 pratas, se eu não me engano. E em uma entrevista, ela falou basicamente o seguinte, que no esporte, confiança não vem de afirmação, vem de evidência. Hoje em dia se fala muito sobre mindset, pensamento positivo, e muitas vezes eu acho que fica parecendo até meio superficial, tipo um papo de coach, sabe? Como se a confiança e a autoconfiança fossem só ficar repetindo certas palavras, afirmações positivas, bons pensamentos, e repetir essas afirmações na hora da pressão. Tipo, eu consigo, eu sou bom, vai dar certo. Só que na prática não é bem assim. Vendo por mim, eu nunca fui uma pessoa ansiosa ou com falta de confiança. Inclusive, acho que eu lido até muito bem com pressão, muito por ter competido e ter praticado esporte desde novo. Então, esse ambiente, ele acaba te trazendo isso. Hoje eu lembro de uma situação, por exemplo, que quando eu era mais novo, eu fui dobrar de categoria, que é quando você joga na categoria de cima, e eu não lembro bem se o líbero tinha se machucado ou se ele não viajou, mas como eu vinha jogando bem com o pessoal da minha idade, os técnicos lá em Ponta Grossa decidiram subir para eu jogar com os caras mais velhos naquela etapa. E eu lembro que eles me avisaram na hora isso, eu não fui pro campeonato sabendo disso, então eu tive pouco tempo para me preparar mentalmente. E como eu era novo, devia ter uns 12, 13 anos na época, eu ainda não pensava muito essas coisas de concentração, de se preparar. Você é moleque, você se concentra de certa forma, mas você só vai pro jogo. E eu lembro muito bem que eu tava, tipo, cagado, tava com dor de barriga. Sério, foi horrível. Não lembro muito dos detalhes do jogo, eu só lembro que eu acabei indo muito mal e não consegui sair desse abismo que eu tava. Era erro atrás de erro e parecia que eu tinha desaprendido a jogar vôlei. Voltando pra entrevista, eu vejo que o ponto dela é muito simples, mas é muito forte. Porque, querendo ou não, o esporte é muito honesto. Você tem que estar se provando e você tem que estar se afirmando todo momento. Você não consegue enganar a você mesmo. Você sabe quando você treinou, quando ficou mais tempo, quando se dedicou, quando chegou mais cedo e passou meses preparando para uma competição. E muitas vezes na hora da pressão é sobre você se lembrar do que você já fez e não tentar se convencer de alguma coisa. E eu fiquei pensando, e isso é uma coisa muito real do esporte. Você não consegue fingir confiança. Você pode até parecer para os outros que você é uma pessoa confiante, né? Tem uns que são até marrentos, mas por dentro você sabe, não tem como mentir. E isso vai afetar diretamente o seu desempenho. Você vai saber se você deu migué, se você fez o mínimo para se preparar. E na hora H, nos momentos tipo de dificuldade mesmo, isso volta na sua cabeça. Porque às vezes mesmo você se preparando bem, você sente aquela falta de confiança e aquele pensamento intrusivo na hora da dificuldade, que é, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Você começa a pensar nas possibilidades que podem vir de um erro ou as consequências. E aí entra essa diferença, que as afirmações positivas vão te ajudar, mas elas simplesmente são coisas que você tá falando pra você mesmo. Já a evidência do que você já fez no passado, de como você se preparou, é o que você já provou pra si mesmo que você consegue. E na pressão, honestamente, frase bonita tem limite. O que sustenta mesmo a tua confiança é o teu histórico. Quando você lembra, eu já fiz isso, eu treinei pra isso, já consegui ter outras performances boas, tipo, eu tô preparado pra esse momento. Eu lembro hoje de muitos jogos que, isso depois de mais velho e pensando um pouco mais de uma forma fria sobre o meu desempenho e sobre os jogos, que eu tinha começado mal um jogo, às vezes com um erro feio ou algumas ações em sequência que eu tivesse errado e que eu consegui manter focado e consegui reverter a situação e terminar com um dos melhores jogos da minha vida. Porque no fundo, você não tem muito tempo pra ficar chorando e remoendo o erro. Senão o jogo passa e você perde. E depois você fica com aquela sensação que poderia ter feito, poderia ter tentado. Então você precisa virar a chave rápido e conseguir achar uma alternativa, achar uma solução. E talvez seja isso o ponto principal. Autoconfiança não é só uma decisão. Ela é um acúmulo de várias coisinhas que você vai construindo. Um treino bem feito, um dia que você estava mal, mas mesmo assim você foi lá, treinou, fez o possível que você conseguia naquele dia. Dia que você estava sem motivação e mesmo assim você foi sabendo do seu compromisso. E isso vai acumulando. E no começo você nem percebe. Mas no final, tudo isso vira base.
E aí, quando você vê alguém muito confiante, seja um atleta, artista, ou alguém que você admira, palestrantes, pessoas que têm que se expor na frente de muitas pessoas, ou ser julgado por outras pessoas, parece muito natural a confiança delas. Mas no fundo é tudo construído. Da mesma forma que ninguém vê as suas vitórias privadas, digamos assim, você também não vê os treinos da outra pessoa, as dificuldades, as repetições, a disciplina. E isso muitas vezes leva meses, anos. Então você não pode se comparar com outra pessoa também. É claro que certas pessoas têm uma facilidade natural para fazer certas coisas, mas isso não significa que elas não precisam se dedicar e passar infinitas horas treinando para aprimorar o que elas já são boas. Ainda mais no esporte, que só um vai ganhar. Então, o treino que você deixa de fazer, outra pessoa vai estar lá treinando. E eu sou meio contra essas coisas, por exemplo, principalmente para crianças, de medalha de participação e falar que todo mundo é vencedor, que todo mundo ganhou. Porque na vida as coisas não são assim. Alguém vai tirar a melhor nota e uma nota melhor que a sua. Alguém vai estar na faculdade na sua frente. Alguém vai entrar na vaga de emprego. E goste ou não, a gente sempre está competindo. E é importante você sentir na pele a frustração de perder e ao mesmo tempo sentir o prazer de ganhar. E isso vale para tudo na vida. É para trabalho, negócios, metas, ambições. Tem gente que muitas vezes não faz as coisas porque não sente confiança antes de começar. Mas na verdade a confiança vem depois. Depois que você já fez, já errou, melhorou, você começa a ver a sua progressão, sabe? E isso vai reafirmando que você tem condições e consegue fazer melhor. Hoje existe muita ilusão por parte das pessoas de achar que muita gente já é confiante de nascença. Mas como eu disse, não é assim. Elas construíram muito mais. Elas têm mais evidência interna do que você que está só observando de fora. Um amigo meu que eu tenho um máximo respeito por ele, é um ídolo meu, um dos melhores jogadores da história do nosso esporte e da posição nem se fala. Eu tive o prazer de jogar com ele e aprender muito com ele. Passou por uma fase de falta de confiança que ele não conseguia sacar. E é um dos melhores fundamentos dele em nível mundial. E mesmo o cara sendo campeão olímpico, tendo ganhado diversos títulos, prêmios individuais, passado anos no alto nível como um dos melhores, até ele tem problema de confiança. Então isso é para você ver que muitas vezes a gente não faz ideia do que tá passando na cabeça das pessoas, até na cabeça dos melhores. E eles têm problema igual todo mundo, igual eu, igual você, mas eles conseguem se reerguer justamente por ter construído o que levou eles até esse ponto. Então, no final, a grande lição, né, de tudo isso é que você não vai construir a confiança na pressão. Você só vai revelar o que você já construiu antes de estar nesse momento de pressão. E principalmente voltando pro esporte, que é onde eu posso falar com mais propriedade, ele deixa isso muito claro. Porque você não consegue mentir. O seu resultado fala por você. E você sabe. E talvez confiar em si mesmo seja isso. Não é tentar se convencer. É se provar todos os dias para construir essa confiança. Bom, acho que é isso. Até o próximo vídeo.